Agora sim, estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas as camaradas, o pessoal que acompanha a Ação Revolucionária Comunista. Eu sou Luiz Quequia e estamos aqui para fazer mais uma de nossas análises marxistas. O tema de hoje é o nazismo na Ucrânia, até a mídia burguesa reconheceu. A gente já fez alguns vídeos sobre a Ucrânia e provavelmente vamos fazer mais vídeos. O assunto, né, que envolve a incursão militar, né, a operação militar especial da Rússia em território ucraniano, ele gera muitas situações. Existem mudanças aí nos processos, existem avanços e retrocessos em toda essa conjuntura geopolítica. E aí na RC a gente tem percebido que a questão da Ucrânia, a questão do conflito entre Rússia e OTAN, que acontece no território ucraniano, ele acaba gerando aí uma série de assuntos e temas que são importantes de serem abordados, não apenas pela especificidade do tema, né, não apenas pela especificidade da questão que envolve aí esse conflito, mas porque ele se desdobra no tempo e no espaço, tanto para trás quanto para frente. Né? O que eu quero dizer com isso? A gente consegue entender melhor algumas questões do passado e a gente consegue entender melhor as possibilidades do futuro, né? Numa leitura crítica, numa leitura que envolve aí tanto a questão teórica quanto a análise a quente dos acontecimentos, nos permite aí fazer essas reflexões. Então, entendemos que é importante a gente ficar revisitando essa questão que acontece agora, provavelmente seja o assunto mais importante em escala geopolítica, e então a RC não vai se furtar a essa tarefa, a essa missão, e a gente vai continuar na medida do possível, né, ao longo aí das semanas, evidentemente, alternando aí com outros temas importantes, mas a gente entende que a questão da operação especial russa no território ucraniano, que a gente também pode entender como um conflito Rússia e OTAN, Rússia e Ocidente no território ucraniano, nos parece importante ser debatido nos seus desdobramentos. E a questão do nazismo, ela é fundamental para esse momento, né? Não só pelo que acontece na Ucrânia, mas para suas expressões aqui no Brasil também, né? E isso nos ajuda até a entender um pouco a questão do nazismo. Esse título, né, da nossa análise de hoje, né, até a mídia burguesa reconheceu, é até uma brincadeira, mas porque, se não me engano, foi a CNN, né, fez ali uma chamada, nossa, parece que os caras são nazistas mesmos. Quer dizer, as organizações de esquerda, sobretudo as revolucionárias e antifascistas, têm denunciado, apesar de toda a crítica que a gente pode fazer a essa incursão militar, a gente tem denunciado que uma das tarefas dessa incursão, que é a desnazificação da Ucrânia, independente se o Putin está usando isso de uma forma política ou não, é fato. Né? A Ucrânia é um país nazificado e é um país que precisa passar por uma desnazificação. Agora, é importante, e a gente vai fazer aí um voo panorâmica sobre o conceito de nazismo. Né? E aí quero dar boa noite aqui ao camarada Roberto, ao camarada Luiz Sérgio, que estão aqui fazendo saudação. Importante, né? E o Roberto falando aqui do Batalhão Azov só tem 50 membros atualmente, deve ser isso, né? Boa noite, camarada Johan, também entrando agora. Bom, o que temos o primeiro ponto disso é entender o que é o nazismo, né? O que é esse alerta que se coloca sobre a Ucrânia. Talvez o certo seja falar, se a gente estiver pensando em termos teóricos, falar em fascismo. Né? Então vamos lá um pouquinho de teoria, né, do fascismo. O fascismo, o termo fascismo, ele é um termo muito antigo, ele não surge com Mussolini, né? Ele era usado por forças populares de esquerda na Itália ainda no final do século XIX, mas Mussolini, quando assume o governo, perdão, quando Mussolini se organiza como um movimento político de direita, ele assume esse nome, fascismo. E aí é interessante, né? Aí já vem o primeiro ponto interessante, né? Tanto Mussolini
quanto Hitler, né, na hora que ele coloca a palavra socialismo no nome do seu partido, né, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, eles tentam capturar aí nomes, né, símbolos que são populares, que são de esquerda, numa clara tentativa de cooptação de setores da esquerda, ou pelo menos de setores populares, ainda não tão politizados à esquerda. Né? E o Hitler deixa isso claro, ele diz isso textualmente no seu livro Minha Luta, o porquê que ele usa o vermelho e porquê que ele usa o termo como camarada na sua organização. Pois bem, logo na ascensão do fascismo na Itália e depois na Alemanha, entre os anos 20 e 30, já se começam os debates, né, sobre o que é esse novo fenômeno. Sobretudo, esses debates começam com os comunistas. Né? Então, Trotsky faz um estudo a respeito. Eu acredito que o estudo mais interessante que surge nesse momento é o da Clara Zetkin, né, num documento que ela escreve para uma reunião do pleno da Internacional Comunista. E depois, e durante a guerra e depois da guerra, também existem muitos estudos e muitas tentativas de tentar entender o que foi tudo aquilo. E esses estudos não terminam porque é um tema em aberto. Para alguns, não existe mais fascismo, só pode ser chamado de fascismo aquilo que aconteceu na Itália e aquilo que aconteceu na Alemanha só ser chamado de nazismo, como são leituras um pouco mais idealistas, um pouco mais segmentadas. Mas outras leituras, como a que nós fazemos, entende o fascismo como um fenômeno típico do capitalismo na luta de classes. Né? Ele tem uma classe específica, ele surge numa classe. A gente fala muito, quando a gente fala em termos de luta de classe, fala muito da burguesia e muito da classe trabalhadora, mas tem uma outra classe aí que também é importante, embora não tão importante quanto essas duas, que é a pequena burguesia. E o fascismo ele é uma ideologia, ele é uma proposta política, ele é um posicionamento político típico da pequena burguesia, que tende a eclodir, que tende a emergir, que tende a emergir durante períodos de crise, né? Sobretudo crises muito agudas, crises de cunho político, e uma combinação de crise política e crise econômica, e em momentos em que nem a direita e nem a esquerda conseguem dar conta dessas crises, é o ambiente propício para a emergência do fascismo. Então, aí tem essa lógica, né? A gente tem essa dinâmica típica do capitalismo. Então, as emergências fascistas não são repetições, né? A história não se repete, mas é uma condição da própria situação do capitalismo, da luta de classes do capitalismo, sobretudo no período imperialista, quando as crises do capital são muito mais agudas e envolvem muito trânsito entre os povos. Pois bem, então a gente fala muito mais de fascismo, né, no geral, o fascismo como uma categoria de análise mais ampla, onde encaixam dentro delas as suas especificidades, e o nazismo é uma dessas especificidades. Né? Então, o nazismo ele é uma expressão do fascismo na Alemanha. O fascismo da Itália é uma expressão do fascismo na Itália. Né? O integralismo é uma expressão do fascismo no Brasil e assim por diante. Existindo até intercâmbio entre essas expressões. Não vamos esquecer que no Brasil, o primeiro núcleo nazista no Brasil foi formado em 1928, antes mesmo do Hitler chegar ao poder na Alemanha, já tínhamos no Brasil uma célula nazista, né, de imigrantes alemães. E essa célula cresceu, né, com a tomada do Hitler ao poder, né, foi organizado aqui as células, as organizações nazistas que conviviam, né, que tinham aí uma certa relação com os integralistas e outras expressões fascistas que existiam na época. Então existe um intercâmbio até no tempo, né, entre expressões contemporâneas do fascismo. Pois bem, agora, se tudo isso é a teoria, né, se essas especificações são teóricas, é óbvio que em termos políticos vai se utilizar o termo nazismo ali naquela região, ainda que algum desses grupos da Ucrânia não sejam especificamente nazistas. Mas pelo contexto histórico, pela aproximação ideológica, né? E porque na política a ação se faz, às vezes, muito mais a partir de palavras de ordens que simplificam
que simplificam a explicação, e não por termos mais teóricos, com mais detalhamentos, o que se coloca, se fala do nazismo na Ucrânia e não do fascismo na Ucrânia. É claro que o fascismo ali na Ucrânia ele tem um caráter, né? Ele tem um caráter racial muito forte, o que o aproxima muito mais do nazismo alemão. Né? Nem toda expressão fascista é necessariamente uma expressão de cunho racial. Ele vai ter caráteres nacionalistas, o ódio ao estrangeiro, mas não necessariamente um ódio provocado por questões raciais. Né? O caso da Alemanha, do nazismo da Alemanha, a questão racial é central, atravessa toda a questão do nazismo alemão e também atravessa muito o fascismo na Ucrânia. Por isso, então, também existe aí uma certa legitimidade em chamá-lo de nazismo. Mas vamos entender essa história desse nazismo / fascismo que surge na Ucrânia. Né? A Ucrânia e a Rússia são países que surgem praticamente juntas, né? Quase como uma única nação, que então aquele território era conhecido como a Rússia de Kiev. Né? Eu estou falando aí nos primeiros séculos, né, da era cristã. Né? E ela vai ter uma ascensão maior entre o século IX e o século X, o estabelecimento de grandes unidades, né, de relações feudais mais consolidadas, criando aí uma certa unidade, não uma unidade plena, a gente está falando de Idade Média ainda, então ainda muito marcado, né, pelos acordos feudais, com fortes lideranças locais, mas associadas em algum grau entre si, né, muitas vezes em graus de desigualdade, né, de uns prestando de alguns subordinados a outros, mas já formando uma espécie de uma unidade aí de interesses. É a partir do século X e do século XI em que vai começar a surgir a distinção entre as identidades russa e a identidade ucraniana, mas ainda assim dentro de um espaço de convivência que é o da Idade Média, que não é o do Estado Nacional como a gente conhece hoje. Né? Mas aí dando salto no tempo, né? A gente não vai entrar em detalhamentos da Idade Média aqui, a gente tem entre o final do século XVIII e o começo do século XIX o surgimento, aí, a emergência dos nacionalismos, sobretudo na Europa e nas colônias europeias ao redor do mundo, como aqui, no nosso caso, nas Américas. Esse é um fenômeno que é muito bem explicado, muito bem detalhado, pelo Eric Hobsbawm, pelo Benedict Anderson, por autores, por pesquisadores, historiadores que se debruçaram sobre a questão dos nacionalismos como ideologia, mas ideologias potentes o bastante para sedimentar as relações que vão levar a uma ideia, né, a construção dos estados nacionais. Até então, o que se tinha, sobretudo na Europa, se tinha ali a divisão dos territórios, dos países, né, das nações, mas cada um desses territórios não tinha necessariamente uma unificação em forma de Estado, né, de Estado nacional. Você tinha ali um nobre que tinha aí um controle sobre um vasto território, e quando ele morre, o seu sucessor assume, e essas relações mudam de acordo com a força política que ele teria para manter ou não essas associações. Mas a partir do século XVIII para o século XIX, existe essa emergência dos nacionalismos, e essa emergência dos nacionalismos vão criar tantos posicionamentos de libertação nacional, de construção por baixo de uma nação, né, de uma nação que se reconhece ali enquanto um povo, mas através de pressões de baixo para cima, quanto também de pressões de cima para baixo. Né? As elites, as casas de poder, as monarquias, os imperadores, percebendo as dificuldades que teriam para manter esse controle baseado unicamente por aquilo que os legitimava até então, que é a crença de que é a vontade de Deus que ele seja o imperador, que é a bênção da igreja e assim por diante, se começa também por cima a se desenhar as nações
E os reis, né, os imperadores começam a assumir, perdão, começam a legitimar a sua posição como tal, através do fato de serem imperadores desse ou daquele país, desse ou daquele estado. Então é um período em que os movimentos nacionalistas começam a ganhar força, né? São momentos em que se luta pela instituição de um idioma nacional, em que os vários pesquisadores, os intelectuais começam a pesquisar as lendas do seu território, né? A cultura popular, começa a criar um corpo de uma cultura identificada e que pode ser assumida como uma cultura nacional. O estabelecimento de mitos nacionais, mitos fundadores, o exercício, né, a busca, o empreendimento de buscar ancestralidades que legitimem a existência daquela nação. Então, muito daquilo que a gente conhece como as ancestralidades europeias, né? Então, o francês que se coloca como descendente dos francos, os alemães, dos germânicos, tentando buscar essa arqueologia, tudo isso surge nesse período. Então, a ideia de nação, como a gente tem hoje, embora a gente tenha aí uma percepção de que elas são muito antigas, na verdade elas são muito recentes em termos históricos. É nesse momento, então, que a Ucrânia, né, que o povo da Ucrânia começa a criar também para si uma ideia de uma Ucrânia, né, de uma nação, de uma nação ucraniana, com um povo que se identifique como tal, diferente dos poloneses, diferente dos russos, diferente dos bielorrussos, e que buscam uma independência, né? Essa independência chega para esse povo. Então veja, isso é muito importante, isso é muito determinante. A Ucrânia, né, uma ideia de uma identidade ucraniana, de um povo ucraniano, ela é muito antiga, ela remonta, como eu falei, do século X, mas uma ideia de uma nação, de um Estado-nação ucraniano, é muito novo, né? É muito novo. E a Ucrânia vai se tornar, então, uma nação nessas feições mais modernas, dessa feição com a qual a gente entende hoje, em 1917, com o Tratado de Brest-Litovsk, né, que é assim que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, ela sai da Primeira Guerra Mundial fazendo um acordo com a Alemanha, né, e entrega parte do seu território, então, à Ucrânia, para os alemães, e é a partir daí que se começa uma ideia de a Ucrânia se ver como nação ainda submetida a uma outra nação, mas começa a luta da Ucrânia por isso. Os ucranianos declaram-se uma república, né, se declaram uma república popular ucraniana, também conhecida como República Nacional Ucraniana. E no ano seguinte, né, em 1918, eles declaram a sua independência em relação à Alemanha ou qualquer outro país que se coloque como o país de controle da Ucrânia. Não é um tempo fácil, né? É um tempo de grandes mudanças, um tempo de forte efervescência. Há ali na Ucrânia um grupo de bolcheviques muito ativos, né? Muito influentes, que aproveitam a situação e também declaram no mesmo ano, né? No mesmo ano de 1918, já em abril. Então, a declaração da República da Ucrânia é em janeiro de 18. Em abril de 18, os bolcheviques declaram uma república socialista ucraniana. Existe ali um confronto entre esses dois estados que se formam e concorrendo pela nação. Quem vence isso são forças militares financiadas por latifundiários, né, que formam um novo Estado ucraniano, mas o embate com os bolcheviques continua até que definitivamente os bolcheviques, em dezembro daquele ano, derrubam esse outro Estado burguês, se constituem um diretório e depois, em 21, passam a integrar a União Soviética como uma república independente, mas uma república associada à União Soviética. É importante entender isso porque a gente vê, então, que há um contexto aí de duas forças muito grandes atuando na Ucrânia, que são as forças nacionalistas, né, embebidas desse nacionalismo que surge a partir do século XIX
do século XVIII e do século XIX, marcadamente anti-russa e anti-soviética, né, por conta daquele momento da Rússia ser a Rússia soviética, que tenta afirmar uma herança ancestral, racial, ucraniana, ao mesmo tempo, uma massa muito grande de ucranianos que se colocam como comunistas, bolcheviques, enfim. Essas forças ultranacionalistas, elas se organizam ainda no calor desse movimento, elas são diversos agrupamentos que se formam. Em 1929, eles formam, né, a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, congregando ali diversas forças, diversas facções, diversos agrupamentos, com diversas lideranças, né? Então, eu até listei aqui algumas, ou a mais conhecida, né? É a mais conhecida, mas não era a maior deles, né? O próprio Stepan Bandera, o Mykola Lebed, o Dmitry Dontsov, que foi um dos principais ideólogos do nacionalismo ucraniano, do ultranacionalismo ucraniano, o Andrei Melnik, o Roman Shukevich, esse último, responsável pelo batalhão Nightingale, que a gente vai falar daqui a pouco, que era uma polícia auxiliar nazista. Pois bem, são diversos grupos, diversas facções, e aí é interessante a gente pensar, né? Parte da esquerda brasileira tem dito assim, né? Essa parte de uma esquerda mais que se coloca como progressista, muitos agrupamentos trotskistas, não todos, mas muitos agrupamentos trotskistas, dizem o seguinte, mas vocês ficam falando dos nazistas na Ucrânia, mas nazistas tem em todo lugar, tem no Brasil, tem nos Estados Unidos. Por que os nazistas lá são mais importantes de se combater? E a gente tenta explicar que, olha, o nazismo lá é institucionalizado, aqui não é, né? Ali é um outro nível de institucionalização dos nazistas. Pois bem, por que eu estou dizendo isso, né? Inclusive, alguns desses agrupamentos de esquerda e a própria embaixada da Ucrânia têm dito o seguinte: como que nós somos nazistas se nós lutamos contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial? E eu acho que agora a gente tem uma boa explicação sobre isso, que é o seguinte: são diversos agrupamentos abrigados na Organização dos Nacionalistas Ucranianos, ou a OUN. São diversos grupos. Quando os nazistas entram na Ucrânia, né, invadindo a União Soviética, na chamada Operação Barbarossa, que até hoje é a maior operação militar já realizada, os ultranacionalistas, os fascistas ucranianos, não apenas recebem de bom grado os nazistas, como se associam aos nazistas. Evidentemente que entre os nazistas e os fascistas ucranianos não havia total convergência de interesses. Haviam interesses divergentes. Os nazistas tinham interesse de controle sobre a Ucrânia, na verdade, o controle sobre todo o leste europeu. A ideia, a gente já falou sobre isso aqui numa outra transmissão, a ideia dos nazistas era formar em todo o leste europeu, sobretudo na antiga União Soviética, o seu espaço vital, né? O seu Lebensraum, né? O espaço onde eles iam ficar tirando matérias-primas, petróleo, cereais, minérios, e tirar escravos. Isso é claro, isso também está escrito textualmente no livro Minha Luta, do Hitler. Mas havia aí também um interesse, né, dos fascistas ucranianos da entrada dos nazistas, porque isso poderia, por um tempo, fortalecê-los, como evidentemente aconteceu, né? Então existe aí uma associação de interesses no mesmo campo político, ou seja, dentro do fascismo, mas com divergências, porque são grupos fascistas diferentes. Nessa associação, alguns novos agrupamentos surgem, né? Sobretudo agrupamentos militares. Por exemplo, o batalhão Nightingale, que eu acabei de citar, que era um batalhão de polícia auxiliar dos nazistas. Eram os policiais ucranianos nazistas a serviço dos nazistas alemães que estavam na Ucrânia, né? A SS Galícia, a Galícia é uma região mais ao ocidente
da Ucrânia, de maioria católica, e ali se forma um grande destacamento da própria SS nazista, uma SS nazista formada apenas por ucranianos. Foram mais de 80 mil voluntários ucranianos para a formação da SS Galícia. O batalhão Roland também, foi um gigantesco batalhão. Esses grupos fizeram perseguições de judeus ucranianos, de comunistas, mas sobretudo de judeus, um verdadeiro genocídio ali, né? Foram entre 150 mil a 200 mil judeus assassinados nesse período por esses agrupamentos ucranianos nazistas. É interessante, quando eu falo dessa questão das divergências entre eles, em 1941, o Stepan Bandera ele proclama que a Ucrânia estava independente. E os seus parceiros nazistas o prendem por isso. O Stepan Bandera passa quase todo o tempo da Segunda Guerra Mundial preso, né? Encarcerado pelos nazistas. Talvez daí ele tenha até, a sua memória tenha sobrevivido por mais tempo, né? E a ponto de ele ser hoje o grande herói dos fascistas ucranianos, ainda que ele não tenha sido o mais importante deles no período. Pois bem, com o enfraquecimento dos nazistas, né, quer dizer, durante a Segunda Guerra, com a contraofensiva soviética contra os nazistas e o enfraquecimento militar dos nazistas na região, os fascistas ucranianos começam a combater tanto os soviéticos quanto os nazistas, visando a libertação do seu território dos nazistas e, ao mesmo tempo, eliminar todos os soviéticos possíveis e ter uma Ucrânia fora da União Soviética novamente. Mas é interessante destacar aqui que o número de ucranianos que entram para o Exército Vermelho nesse momento é gigantesco, né? São na casa dos milhões. O Exército Vermelho ganha um número de novos soldados vindos da Ucrânia muito grande, né? E evidentemente esse intento dos fascistas ucranianos contra a União Soviética não dá certo. No entanto, as forças fascistas ucranianas continuam lutando contra os soviéticos até a década de 1950. Quer dizer, mesmo encerrada a guerra, os fascistas ucranianos continuam mobilizados e armados, lutando contra a União Soviética. Aqui entra um ponto importante também, né? No julgamento de Nuremberg, os principais líderes nazistas capturados vivos foram a julgamento. A gente tem os relatos, né, o que mais aparece nos filmes, dos grandes líderes de Nuremberg, julgados em Nuremberg, mas o julgamento de Nuremberg durou por muito mais tempo e teve também, né, ocorreram também o julgamento de outros nazistas de cargos, né, de níveis mais baixos da hierarquia nazista, mas foi um processo longo que envolveu muitos outros réus. Apesar da violência, do requinte de crueldade dos fascistas ucranianos, eles não foram a julgamento, né? Não houve um julgamento, não houve um ucraniano sendo julgado em Nuremberg. Por que eles não foram julgados? Porque eles foram protegidos pelas agências de inteligência dos Estados Unidos, sobretudo a CIA. Quando eu digo protegido, eles foram anistiados, eles foram escondidos, alguns foram para os Estados Unidos. Quando eu digo em anistia, eles foram perdoados dos seus crimes. Em documento da CIA, né, deixa claro que essa anistia, esse perdão, vem pela importância desses sujeitos como agentes contra-soviéticos durante a Guerra Fria. Dá para suspeitar, então, que a permanência desses grupos ainda armados até os anos 50 faça parte desse processo, né? É possível se suspeitar isso.
Mas o fato é, esses sujeitos viveram por muito tempo tranquilamente. Alguns deles, né, eu até separei a data aqui, o Mykola Lebed, que foi um dos principais líderes de massacres contra judeus, morreu nos Estados Unidos em 1989. Né? O Stepan Bandeira, esse conseguiu ser pego pelos soviéticos e acabou sendo justiçado pelos soviéticos em Munique, em 59. Mas o restante deles, muitos deles, tiveram uma boa vida nos Estados Unidos. Pois bem, são justamente esses sujeitos que constroem um legado, né, que constroem uma tradição fascista que é recolhida, né, que é atualizada por outras gerações. Né? Se a gente pega o seguinte desenho no tempo, né, a seguinte distribuição no tempo, entre os anos 50, quando terminam, né, as ofensivas fascistas dentro da Ucrânia. E quando eu digo ofensivas fascistas, continuando massacrando os povos, continuando atacando as pessoas, né, muito bem ativos. Até o final da União Soviética, são poucas décadas. Né? São pouquíssimas décadas. Quer dizer, é menos de uma geração de fascistas sendo preparadas, sendo atualizadas e ainda sendo mantida em diálogo estreito com as forças do imperialismo. Isso é fato, né? Isso é fato. Assim, quando a gente chega nos anos 90, onde ocorre aquilo que é chamado por alguns historiadores de segunda onda do fascismo, eu tenho trabalhado nas minhas pesquisas com a ideia de emergências fascistas, então a gente tem uma nova emergência fascista nos anos 90, nós enfrentamos aí o levante de novas forças, de novas organizações, de novas mobilizações na Ucrânia contra judeus e também contra os povos de etnia russa, os povos os Roma, que são os ciganos naquela região. Enfim, uma ideia de uma ascensão de grupos de supremacia racial. E quando a gente chega, finalmente, em 2014, esses agrupamentos, esses militantes estão completamente, plenamente preparados e atualizados para serem a ponta de lança dos acontecimentos da Praça Maidan, né, que levou ao golpe de Estado e à ascensão desses grupos nazistas na Ucrânia. Então, o que a gente está querendo apresentar aqui é que esses fascistas que estão na Ucrânia hoje, contra os quais, né, as forças russas realizam, né, a sua operação militar. Lógico que eles não são o único objetivo dessas ações militares, mas é um dos objetivos mais importantes declarados. Esses fascistas de hoje, eles não surgiram por acaso, eles não emergiram por acaso. Eles fazem parte de uma tradição, eles fazem parte de uma história de nazistas, né, que remonta ao nacionalismo ucraniano, que emerge com força no século XIX e vai se consolidar no começo do século XX. Existe aí uma tradição direta, existe aí uma tradição com poucas ou quase nenhuma interrupção, existe a construção de uma memória muito forte do potencial desses agrupamentos do passado, não apenas durante a estadia dos nazistas na Ucrânia, eles têm uma história anterior, né? A organização dos nacionalistas ucranianos ela é reivindicada até hoje, mas esses nazistas de agora também têm essa memória do que eles conseguiram fazer e da força que eles tiveram durante a ocupação nazista. Então, a ocupação nazista
ela também é um elemento de atualização nessa trajetória. Então, esses movimentos ele passam por várias atualizações e em cada uma delas eles ganham mais força. Não há, ao que parece, nenhum momento de enfraquecimento, de recuo dessas forças fascistas, com exceção, evidentemente, do período da Ucrânia soviética, mas a gente sabe, isso já falamos sobre isso várias vezes, que quando a esquerda tem uma ação forte como controladora do Estado, a tendência do fascismo é ele regredir, mas se não houver um processo de desnazificação forte, ele emerge novamente. E talvez o que não tenha acontecido na Ucrânia foi esse processo de desnazificação forte, se aproveitar aquele período da Ucrânia socialista para eliminar de vez toda essa memória, toda essa história, e inclusive os agentes nazistas ali naquele país. Para a gente é muito importante, né? Quando eu falo para nós, a ARC, é muito importante esse debate todo sobre o fascismo, né? Sobre o fascismo e o nazismo. Porque essa história, as expressões fascistas, elas são localizadas, né, na sua nação, ela tem uma história na sua nação, mas ela não é um fenômeno apenas de nações isoladas. Ela é um fenômeno típico do capitalismo imperialista. Né? Enquanto houver capitalismo imperialista, as emergências fascistas continuarão existindo. Né? Isso é fato. Né? Estamos vivendo hoje uma nova emergência fascista em vários países do mundo. Em cada país ele tem uma expressão própria. Nos Estados Unidos, a principal figura, né, a figura aglutinadora aí foi o Trump. E mesmo com a saída do Trump da presidência, uma ideia de um trumpismo é muito forte nos Estados Unidos e existe a tendência dele retomar o Estado, mas a gente tem que entender o seguinte, o problema do fascismo não é apenas quando ele toma o Estado. Né? Por isso que a ideia de vamos vencer o bolsonarismo por meio das eleições é uma ideia muito fraca e muito ingênua. Né? Não é apenas o processo eleitoral. Né? Não é o processo eleitoral que determina o fim do fascismo ou a ascensão do fascismo. O fascismo ele é uma realidade concreta, real, do imperialismo, do capitalismo imperialista. Né? Qualquer nação séria que pense aí de um pacto social, ainda que numa sociedade burguesa, que queira evitar a ascensão ao fascismo, tem que ter as suas ações antifascistas continuadamente. Nós, da RC, acreditamos que o fascismo deve ser discutido nas escolas, ele deve ser debatido nas associações de trabalhadores, deve ser debatido nos partidos políticos, ele deve ser objeto de estudo e pesquisa acadêmica, mas não só dentro das academias. As organizações precisam ter, pode-se chamar de secretarias, núcleos setoriais, não importa o nome, de atuação antifascista. E o antifascismo que a gente está falando não é apenas o antifascismo das gangues de rua, que tem um papel, mas que não vai resolver a questão. Existem muitos outros aspectos do fascismo que não podem ser abordados apenas com as ações de rua. Né? São ações muito mais amplas, muito mais complexas e muito mais profundas dentro da própria organização e dentro do seio da vida cotidiana da classe trabalhadora. E isso é fundamental. Nos parece que a questão da Ucrânia ela é muito interessante porque ela se torna aí uma experiência, quase que um tipo de pesquisa. Né? Ela se torna um estudo de caso muito interessante. Né? Que pode ser utilizado como um elemento de comparação, evidentemente comparação no sentido acadêmico, no sentido de pesquisa, né? Não com copia e cola de lá para cá. Porque no mesmo período que surgem essas organizações na Ucrânia, elas também estão surgindo no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, e isso tudo precisa ser debatido. Né? Não se trata apenas de desnazificar a Ucrânia ou de desfascistizar a Ucrânia, mas também de pensarmos nisso em nosso país. Era isso que a gente queria abordar hoje, essa linhagem dos fascistas na Ucrânia,
Já fizemos outros 2 vídeos, se não me engano, sobre a Ucrânia. Depois eu vou pedir para o pessoal da RC colocar esses vídeos ali no YouTube também, né, como na descrição desse vídeo aqui, para que quem quiser assistir os outros possam acompanhá-los. Eu acho que a gente está criando aí, talvez, nem era o projeto inicial, mas já está se formando aí um conjunto de vídeos sobre a situação da Ucrânia que nos parece ser bastante interessante. Vou aqui agora ver aqui as nossas participações aqui no chat, os nossos camaradas. O Roberto fala aqui que o Batalhão Azov só tem 50 membros, talvez seja isso agora, né, Roberto? Acho que é isso que você quer dizer, no calor da batalha. O Batalhão Azov já foi muito grande, né? E esses batalhões surgem, esses batalhões recentes. Hoje a gente não quis falar nada do que é recente, né? Só passar por cima, mas citar muito mais o passado, né? Dos fascistas da Ucrânia. Mas é interessante que em 2014, né, 2015, quando começam a surgir esses batalhões, e o Estado ucraniano declara que cada grupo pode ser formado aí por até 12 mil combatentes. O Azov teve bastante gente, né, inclusive estrangeiros. O Azov até hoje, né, agora com a guerra isso está bem mais difícil, mas o site do Azov, o sítio eletrônico do Azov, ele tem espaço ali de chamada para combatentes estrangeiros e tem muito brasileiro que foi para lá também. Torcemos para que fiquem. O Marcos lembra aqui que o Parlamento Europeu adotou uma resolução revisionista em 19 sobre a Segunda Guerra que diz que a guerra é culpa da União Soviética e da Alemanha nazi. Sim, e é interessante porque se não me engano, foi nessa mesma resolução eles equiparam nazismo e comunismo, né? É interessante notar, eu acho que a gente vai ter que fazer um vídeo sobre isso, que a luta política, né, a luta de classes, é entre 3 classes principais, que não são as únicas classes que existem, mas são as 3 principais, e uma delas é a pequena burguesia, que nesse momento histórico passa por uma ascensão política muito grande. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a burguesia está tentando se afirmar nesse tempo histórico, colocando o meio, uma ideia de um centro, como a parte mais democrática. Então, nem comunistas e nem nazistas estão querendo colocar todo mundo no mesmo barco. Isso é tremendamente perigoso. E os europeus dizerem isso até demonstra aí uma total falta de senso de gratidão, né? Particularmente, eu acho que a falta de gratidão é um dos piores comportamentos que existe, porque a Europa foi desnazificada graças aos comunistas, né? E não só aos soviéticos, mas os comunistas que combateram na Itália, os comunistas que combateram na Grécia, a gloriosa resistência francesa, que tinha aí como seus principais combatentes os comunistas. É uma lástima, né? Uma lástima, é um apagamento da história, é uma mentira, uma deturpação violentíssima, né? Deixa eu ver aqui mais. O Marcos coloca aqui uma camarada máximo dando boa noite. O Marco lembra do apoio dos anarquistas, derrotando o Exército Branco, o anarquista ucraniano, Nestor Makhno, né? O Máximo coloca os ultranacionalistas ucranianos tentam validar e justificar seus ataques à Rússia, pautando-se no argumento de que a Rússia surgiu do Rus de Kiev. Então, são esses argumentos construídos para criar uma narrativa, né? Porque os russos podem dizer que Kiev surgiu do Rus, né? Que da onde veio o termo Rússia, né? Então, é muito complicado. A própria palavra Ucrânia, que representa a fronteira, né? Pode ser chamada só de um território fronteiriço. Existem várias narrativas aí, né? E elas são muito, como toda narrativa nesse sentido, são muito vazias de sentido, né? O sentido é construído por quem tem mais força. O Marx lembra que colonizar toda a Eurásia e escravizar os eslavos era o objetivo dos nazis, né? Exatamente. Claro que não iam conseguir invadir do país em país, foram anexando governos simpatizantes, exatamente, né? O Marx lembra que de fato que chamamos de Grande Rússia surgiu do povo russo de Kiev.
mas isso não significa que a Ucrânia valha mais que a Rússia. Então, mas existiam outros povos, né? Existiam outros agrupamentos que não era só o Rus e Kiev, né? Existiam outras formações para dentro da porção asiática que depois vão se integrando todas, né? Não é só o Rus e Kiev, não é. E o Márcio lembra que não sabia que depois da Grande Guerra havia mobilização fascista na Ucrânia lutando contra a União Soviética. Pois é, lutaram por muito tempo ainda, né? O Luiz Sérgio lembrando aqui os Stay Behind, e agora eles estão fazendo isso na Ucrânia, tipo os Lobos Cinzentos, de onde eram os Mehmet Ali, exatamente, né? E o Roberto lembra que a Sarah Winter foi treinada na Ucrânia. A camarada Lavínia lembra que esses caras já foram, inclusive, homenageados pela OTAN, exatamente. A OTAN treina esses caras até hoje, né? É interessante que acho que 2018, 2016, por aí, o batalhão de Azov, né, foi colocado num documento do Senado dos Estados Unidos, se não me engano, como grupos que não poderiam receber armas dos Estados Unidos, nem treinamento, mas essa resolução caiu em no máximo 6 meses, né? Então a gente vê que os Estados Unidos, esse apoio dos Estados Unidos / OTAN aos fascistas da Ucrânia, ele não é de agora. Ele é de logo depois da guerra, né? Logo depois da guerra, os Estados Unidos / OTAN já apoiam, financiam, protegem esses fascistas, né? Não é de agora, né? Não é de agora. A camarada Lave lembra aqui que a Ucrânia funciona como ponto de treinamento para os nazistas de todo mundo, exatamente, né? A Ucrânia, esse também é um outro grande problema da Ucrânia, né? Ela treina fascistas do mundo inteiro, financia, né? Financiava. Vamos torcer para que isso não aconteça mais. O Marcos, pois é, a OTAN apoia esses neonazistas fascistas com consciência ou sem consciência? A Polônia já está enviando armas para os nacionalistas com consciência. Como eu falei, Marcos, assim, isso é desde o final da Segunda Guerra Mundial, com documentos comprobatórios da CIA dizendo que esses caras cumpriam uma função antissoviética. E aqui entra um detalhe importante que a gente já comentou em outros vídeos, comentamos novamente, não é só uma luta antissoviética, né? Não é só uma luta antissocialismo, porque o socialismo já não existe mais na Rússia, mas é uma luta pelo território, é uma luta pelas riquezas que existem naquele território. Já comentamos isso, é uma luta pelo Heartland, né? Como Mackinder coloca, pelo coração da terra. Quem controlar aquela região controla o mundo. E é isso que os Estados Unidos / OTAN estão buscando. Então, sim, é consciente, é documentado que eles cumprem uma função para os Estados Unidos, né? O Roberto coloca: o que incomoda é que a mídia burguesa está transformando os nazis ucranianos em heróis, e a gente está aqui, os veículos não burgueses, ainda que numa plataforma burguesa, deixando claro, eles não são heróis, né? Eles são fascistas, são nazistas. Eles são os vilões dessa história toda. O Roberto coloca: deixaram os nazistas ganhar força para deter a União Soviética e depois tiveram que chamar o Stalin para resolver a cagada, né? Sim, na verdade, a grande questão, o Hitler cometeu um erro, né? Na visão dos seus interesses, né? Se o Hitler tivesse se contentado em parar na França, provavelmente os Estados Unidos não teriam entrado na guerra, ou pelo menos não diretamente contra todo o eixo, talvez só atacasse os japoneses por conta do ataque a Pearl Harbor. A ideia do Hitler, isso está no Minha Luta também, né? Ele nem pretendia atacar a Inglaterra. A ideia dele era ocupar até a França. A França era um inimigo simbólico dos nazistas muito forte por conta da derrota na Primeira Guerra Mundial. Inclusive o Hitler, quando ele ocupa a França, né, ele ganha de vez a França, ele tira do museu o vagão
de trem, onde a Alemanha, né, assinou a sua rendição na Primeira Guerra Mundial. Ele tira esse vagão do museu, ele coloca de novo numa área aberta ali e chama o governo francês para assinar a sua rendição na Segunda Guerra Mundial naquele vagão. Então a gente vê como que existia aí um ódio dos nazistas com a França. A ideia dele era assinar algum tipo de acordo com os ingleses, com os estadunidenses, enfim. Mas acabou que a Inglaterra entrou na guerra, ele acreditou que poderia vencer a Inglaterra rapidamente, não venceu, e aí quem gosta de Segunda Guerra Mundial, eu acredito que a resistência inglesa é gloriosa, né? A resistência inglesa aos bombardeios aéreos é uma história de resistência muito forte, uma história de luta pela nação muito forte, ainda que o Churchill também fosse um fascista, com o que ele fez na Índia é um genocídio pouco debatido ainda hoje. Muita gente coloca o Churchill como um grande herói. O Churchill era um genocida, um assassino em massa, violentíssimo. Mas o povo inglês resistiu muito bem. E as batalhas aéreas que ocorreram ali nessa situação estão na página aí das grandes lutas contra o fascismo, né? E aí por isso que os aliados acabaram tendo no Stalin um parceiro aí, porque o Hitler, entre aspas, não cumpriu aquilo que deveria cumprir, né? Se talvez Hitler tivesse parado na França ou tivesse primeiro ocupado a União Soviética ao invés de ir para o Ocidente, provavelmente o Ocidente não ia nem um pouco se preocupar com o que acontecesse, né? Para nossa sorte, ele cometeu esse erro estratégico muito grande. A Lave lembra que o grupo Ucranista Brasil ganhou muitos seguidores desde o início da resposta russa. O Luiz Sérgio fala que isso é incrível, porque em vez das pessoas ficarem horrorizadas. Eles adoram equiparar o nazismo, acho que deve ser o comunismo com o nazismo que você queria dizer aqui, né, Roberto? A Lab lembra que a democracia é essa, que por sua vez tinha um corpo estatal formado por nazistas assumidos. Muita gente tem colocado assim, mas os nazistas não têm ganhado cadeiras no parlamento ucraniano. Eles estão na estrutura do Estado, né? O parlamento é uma estrutura de governo, eles estão na estrutura de Estado, sobretudo eles estão nas forças militares. A grande questão são as forças militares, né? Quem foi o fiel do golpe de 2016 no Brasil? Foi as forças militares, né? Com um tweet ali do general Villa-Lobos, não, peço para o Luiz ou algum me lembrar aqui, mas daquele comandante do Exército, que fez um tweet, né? Com o tweet ele pressionou o STF na questão do Lula, né? O problema do Lula com a justiça, enfim, né? O Otávio Martins coloca aqui, camarada Keck, como você acha que se configura a questão do termo soberania da nação nesse caso? Parece que é uma palavra apropriada pela mídia burguesa para ajudar a enganar o povo sistematicamente. Baita pergunta, Otávio, porque existe essa questão que se coloca muito da soberania, né, e da autodeterminação dos povos. A ideia de soberania e autodeterminação, o Marcos me lembra que o general Vilas Boas, exatamente, né? Obrigado, Marcos. O general que com um tweet pressionou o STF inteiro. A questão da soberania e a questão da autodeterminação dos povos, ela tem que ser passada o pente, tem que ser penteada contra pelo, aí, como dizia o Walter Benjamin, né? Tem que ser colocado sob crítica, né? Tudo tem que ser passado pelo filtro da crítica, evidentemente, né? A gente não pode ter apego idealista a nenhum termo, né? Mesmo os nossos termos. Vamos lá, vamos pensar assim, a autodeterminação do povo da Ucrânia. Mas o povo da Ucrânia é feito por distintos povos que tem uma série ali de dificuldades entre eles. O povo da Ucrânia é feito de russos, né, de russos étnicos, pessoas que nascem na Ucrânia, mas se consideram etnicamente russos também, não só ucranianos. Os Roma, né, os ciganos, os próprios esses ucranianos étnicos,
os tártaros. Então, sim, a gente está falando de um povo ucraniano, mas o povo ucraniano é esse conjunto de povos. Se eu pensar na autodeterminação do povo ucraniano étnico, significa o massacre desses outros povos, como tem ocorrido. Se eu penso assim, olha, são todos um povo só, então você tem que pensar em construção de um Estado multinacional, né? De um Estado que tenha aí o reconhecimento dessas diferentes nações, reconhecendo inclusive o idioma deles, né? O que parte disso estava pensado nos tratados de Minsk, que foram jogados na lata de lixo pelos ucranianos, pelos nazistas que ocuparam os governos. Né? Não vamos esquecer, gente, que está todo mundo. A guerra é uma desgraceira. Não existe coisa pior que o ser humano tenha inventado do que uma guerra. Uma guerra de um dia já é uma atrocidade. Então, essa ocupação militar, essa incursão militar da Rússia no território ucraniano é lastimável. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão passando fome. É triste, mas não vamos esquecer que de 2014 até agora, os povos de origem russa, de origem roma, tártaros, têm sido constantemente massacrados pelos fascistas ucranianos. Constantemente, sistematicamente, industrialmente massacrados. Né? A Rússia demorou para. A Rússia tentou. Ela demorou porque ela respeitou todos os acordos, respeitou todos os espaços de debate diplomático. A Rússia segurou isso até onde foi possível. Mais do que isso, seria o extermínio total dessa parte da população, sobretudo a serviço de uma força maior que é a OTAN. Então, nessa ideia da soberania, a gente pode pensar assim, sim, soberania de quem? Do Estado. E quais povos dentro do Estado? Né? É um imbróglio, né? É um grau de complexidade muito grande. O fato é, os ucranianos étnicos, né, pelo menos, se não na sua maioria, mas pelo menos aquela parte que controla o Estado, não tinham interesse de respeitar o restante da população. Queria sim o território onde essas pessoas moram, queriam sim o território das 8 chamadas repúblicas separatistas, queriam sim o território da Crimeia, mas não queriam o povo lá. E isso é uma situação de conflito. É uma situação que vai gerar conflito em algum momento. Então, sim, devemos pensar na soberania, mas a soberania não estava dada. Ela vai começar a ser dada agora. Né? Essa autodeterminação vai começar a ser dada agora. A soberania e a autodeterminação elas só existem em determinados contextos. O contexto para isso não estava posto. Né? O que tinha é um contexto de opressão. Agora, talvez, de acordo com os sucessos totais ou parciais dessa operação militar, talvez se forme o contexto para que exista de verdade a possibilidade de um debate nesse sentido, de construção de uma soberania que abarque todos, né, sem que ninguém seja exterminado por isso. O Luiz coloca aqui, Keck, não creio que a França foi muito fácil por causa também da concordância que a grande burguesia tinha com os nazis, porque o Petain, inclusive, tinha apoio de setores significativos da população também. Com toda certeza, Luiz Sérgio, com toda certeza, meu camarada, meu xará e meu amigo, com toda certeza, porque isso hoje se sabe, a França abriu os braços, né, ou pelo menos a burguesia francesa, boa parte da burguesia francesa, abriu os braços para os nazistas, né, tinham muita identificação com os nazistas, tinham muito apreço com os nazistas e estavam dispostos a recebê-los, tanto é que a ocupação nazista ali foi uma farra, né? Foi uma farra. Né? Os nazistas conseguiram dominar um território diretamente e dominar um outro território por meio de um governo, o governo de Vichy, que era um governo títere, né? Mas havia também esse interesse dos nazistas de se vingarem, pelo menos simbolicamente, da derrota na Primeira Guerra Mundial. São as convergências de interesses dispersos, divergentes, mas que acabam se aproximando e criando
muito acabam criando situações de acordos aí muito grandes. Tanto é que a França também tem histórias muito horrorosas, né, de extermínio dos judeus, mas a França também tem histórias muito bonitas de franceses arriscando sua própria vida, de franceses não judeus arriscando suas vidas, esses franceses não judeus arriscando suas vidas para defender os judeus, né? Mas não vamos esquecer um detalhe que pouca gente sabe. Se eu não me engano, o único campo de extermínio nazista, a gente fala campo de concentração, é quase um eufemismo, é um campo de extermínio, né? Não é um campo para as pessoas ficarem concentradas, mas é um campo de extermínio. E que também ocorreram diversas experiências horrorosas ali com as pessoas fora do leste europeu, foi na França. Algo que poucas pessoas sabem. Então existia aí essa convergência de interesses, embora também existisse esse certo ódio. Mas é também interessante, né? Porque os nazistas, ao mesmo tempo que parte deles tinham um ódio, o ressentimento com a França, muitos deles também tinham um apreço pela França, tinham aí um desejo de viverem na França muito grande. Era quase um prêmio você ser um oficial nazista na França, né? De se sentirem bem de estarem ali. O Marcos coloca, mas existe um pan-eslavismo, coisa que não temos aqui na América Latina, infelizmente. Pois é, Marcos, é interessante isso que você coloca, né? Lembrando que interessante nem sempre quer dizer que seja legal, mas deveria nos despertar interesse de entender e atuar sobre isso, né? Porque na América Latina nós já tivemos, algumas décadas, uma percepção de identidade latino-americana. Nós já tivemos isso, né? Quando você pega livros aí de pesquisadores, sejam eles da área da educação, da área do teatro, que é a área em que eu atuo, seja de que área for, né? Até os anos 70 é interessante que quando é um texto crítico, ele está discutindo a América Latina para discutir o Brasil, né? Existe a percepção da cultura do colonialismo, da cultura do imperialismo, né? Da presença do imperialismo e do culturalismo. Existe essa percepção. Essa percepção se perde no Brasil, né? Ela se perde no Brasil a ponto de uma pesquisa recente feita, eu não lembro por qual instituto, mas eu posso lembrar e depois comento aqui em outro vídeo, de que o brasileiro é o povo da América Latina que menos se sente latino, que menos se identifica como um povo latino. Isso é desesperador, né? Isso é desesperador. E isso é muito provocado, isso é do interesse das nossas burguesias, né? Como falamos no vídeo passado, da semana passada, não é possível uma revolução no Brasil se ela não tiver uma perspectiva latino-americana, né? Não que a gente vá fazer a revolução em toda a América Latina, mas ela tem que ter uma perspectiva latino-americana, né? Ela tem que conseguir se perceber nesse sentido, porque ela tem que abrir o caminho, ou ela tem que fazer parte de um processo assim, e nós não temos isso. Agora, isso é uma cultura, né? Isso não é algo que você nasce ou não com isso, né? Lamentavelmente, as organizações revolucionárias brasileiras não debatem, não têm nas suas estruturas uma questão de pensamento, atuação, memória e história latino-americana. Isso é terrível, né? No Brasil, elas não têm nem sequer o apreço aí para as nossas próprias experiências populares de luta contra a burguesia, enfim, né? Contra a monarquia, enfim. Mas isso é uma cultura que pode e deve ser pensada e atualizada por nós latino-americanos, né? A RC se coloca como uma organização de tradição guevarista, né? E muitos nem entendem o que é o guevarismo, acham que o Guevara é só um retrato na parede ou uma estampa na camiseta. Mas o Guevara ele tem um pensamento interessante que se desdobra aí tanto na questão econômica, na questão da formação da militância, da formação do Estado, de um pensamento de socialismo que pense a América Latina nas suas especificidades. Um texto que eu recomendo para todo mundo
é o discurso que o Che faz na abertura do encontro da Tricontinental. É maravilhoso esse texto, onde ele discute a questão dos povos do terceiro mundo, né, do que são as revoluções do terceiro mundo, inclusive em algum momento criando até, não necessariamente o contraponto, mas deixando claro que, olha, o socialismo na União Soviética, né, não nos serve como modelo, porque a União Soviética tem suas próprias especificidades, né, tem sua própria história. Mas isso é pouco debatido nas organizações. Numa das organizações que eu militei de esquerda brasileira, muito tradicional, quando nós participei da organização de um curso para discutir o legado do Che Guevara, ouvi de um dirigente foi: a gente usa o Guevara aí para mobilizar a juventude, mas sabe que não é o que nos interessa. Né? Um absurdo isso, né? Um absurdo. O Luiz Sérgio coloca aqui que sobre os nazistas, né? Era maravilhoso que em Paris eles frequentavam um restaurante excelente chamado Bonfinger, deve ser essa a pronúncia, eu não sei as pronúncias em francês, que serve frutos do mar na Praça da Bastilha até hoje. É interessante, né? A Bastilha que também deveria, a Bastilha que historicamente tem uma importância para os revolucionários do mundo, deveria ser também a Bastilha para os nazistas. Mas eu fico feliz que pelo menos o Tarantino matou Hitler na França, né, e dentro de um cinema, né, nada mais simbólico que isso. Mas é isso, camaradas. Agradeço muito aí a atenção de vocês terem acompanhado aqui a nossa transmissão. Sábado que vem faremos uma nova transmissão, uma nova análise marxista, cujo tema vai ser anunciado aí, divulgado ao longo da semana, tá bem? Muito obrigado. Lembrando mais uma vez que nunca foi tão difícil pensar numa revolução no Brasil. Justamente por isso, nunca foi tão necessário pensarmos e nos organizarmos para uma revolução no Brasil. Isso é possível. Nossas organizações estão fracas, muitas delas estão perdidas, muitas delas estão aburguesadas, mas estamos vivos e é só disso que nós precisamos para ter força para lutar e para revolucionar. Até mais, meus camaradas. Muito obrigado a todos vocês. Valeu.